Bom, irmãos, é mais uma vez uma grande alegria poder estar aqui servindo aos meus irmãos, servindo à minha igreja, compartilhando a mensagem do Senhor. Isso enche meu coração de alegria e temor. Então, primeiramente eu gostaria mais uma vez de orar com os irmãos, pedindo a Deus que tire aqui todo o nervosismo, que acalme meu coração, assim como o Eduardo acabou de orar. E eu queria orar para me manter mais calmo aqui, pedir a iluminação do Espírito Santo na minha mente e que fale ao coração dos irmãos também. Então feche seus olhos, abaixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra livremente. Ó Deus, num contexto que nós podemos nos reunir como igreja, sem perseguição. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia com nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a nos debruçarmos diante da Tua Palavra e entendermos, ó Deus, o que o Senhor tem trazido para nós ao longo de todos esses anos, no qual o Senhor a preservou com fidelidade e podemos ter ela aqui hoje, Deus, com esse grande privilégio de estudá-la, de aprendê-la e compartilhá-la. Ó Deus, eu peço pela minha vida nesse momento, acalma o meu coração, tira da minha mente toda distração, me ajude, a Deus, aqui, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ilumine, traga à minha mente tudo aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração, tudo aquilo que eu tenho estudado, e que isso sirva como propósito de, primeiramente, glorificar o Senhor e de edificar a vida dos meus irmãos. O meu propósito, a minha oração nesta manhã é que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados e confrontados e encorajados pela Tua Palavra. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do livro do profeta Abacuque. Então, convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias aí no livro do profeta Abacuque. Abacuque que está aí, no Antigo Testamento, que é o 8º na lista dos profetas menores. E eu gostaria aqui rapidamente de relembrar com os irmãos um pouco do que nós já estudamos a respeito dessa carta de Abacuque, na mensagem anterior. Naquela ocasião, então, nós fizemos um voo panorâmico por todo o livro do profeta Abacuque. E nós vimos, então, que nós não temos muita informação a respeito da pessoa do profeta Abacuque. Nós não encontramos muita referência a respeito dele. Nós sabemos que ele viveu numa época em que o povo de Judá, a nação de Judá, o povo de Jerusalém, estava se desviado dos caminhos do Senhor, havia se desviado, estavam cultuando outros deuses, levantaram altares a ídolos pagãos, e assim como os seus irmãos do norte, a nação do norte, que também havia se desviado do caminho do Senhor, que estava cultuando outros deuses, que havia se tornado uma nação idólatra, pagã. Então o Senhor, como uma forma de juízo na nação de Israel, no reino do norte, ele levanta os assírios para poder sobrepujar e dominar aquela nação. E Judá, por sua vez, agora, em vez de olhar para os erros dos seus irmãos do norte e seguir o caminho contrário, não, pelo contrário, eles fizeram a mesma coisa. Eles andaram no mesmo caminho de Israel, cultuando outros deuses, cultuando ídolos pagãos. E com isso, então, a ira do Senhor se acendeu sobre a nação de Judá também, e Deus então envia os babilônios, ou os caldeus, para poder sobrepujar a nação de Judá e levar cativos. Eu gostaria de falar aqui, irmãos, para não deixar nenhuma confusão, que às vezes na sua Bíblia pode estar escrito aí, caldeus, em outras traduções tem escrito babilônios, são a mesma coisa. Os caldeus são os habitantes da Babilônia. Os caldeus foram quem, junto com os medos e persas, construíram a cidade da Babilônia. Então, se você vê aí caldeus ou babilônios, é a mesma coisa. Então, Abacuque, ele passa, a mensagem do livro de Abacuque é uma grande crise
do porquê do mal, do porquê que Deus aparentemente ele está inerte, calado à questão do mal, a impunidade do mal. É um grande questionamento do porquê o justo sofre as consequências junto com os perversos. Então Abacuque, ele entra numa crise de perguntas e respostas ao Senhor em busca de tentar entender isso. E Deus, ele aparentemente se cala diante dessas perguntas de Abacuque, e quando ele resolve responder a Abacuque, Abacuque entra então numa crise moral e teológica ainda maior, porque ele não consegue entender como que um Deus justo e santo, ele mesmo usa os maus, usa os perversos para poder cumprir os seus propósitos. Mas aí Deus fala para Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, que o justo viverá pela fé. E esse, com certeza, é o versículo mais importante do livro de Abacuque, porque ele traz a mensagem que permeia por toda a Bíblia, que é justamente isso, o justo viverá pela fé. E tamanha é a importância desse versículo que ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes pelo apóstolo Paulo, né, em Romanos, capítulo 1, que deu início ali à reforma protestante, né, por Martinho Lutero, em Gálatas, e também pelo autor de Hebreus, né, no capítulo 11. E com isso, então, com essa afirmação de que o justo viverá pela fé, Deus estava dizendo para Abacuque assim, que embora ele não entendesse o porquê do mal, o que ele devia fazer, o que o crente deve fazer é crer e confiar nesse Deus soberano. O que nós temos que fazer é entender que Deus está no controle de todas as coisas, que nada passa despercebido aos olhos do Senhor, que por mais que a maldade esteja crescendo, ou que às vezes a gente percebe o ímpio prosperando, o que nós temos que fazer é crer que Deus está no controle disso, e que ele fala com Abacuque que no tempo certo, ele irá também punir os caldeus, que eles também são culpados por todo o mal que eles estão fazendo. E o que Abacuque tinha que fazer, então, era confiar, esperar confiantemente no Senhor. E Abacuque, então, termina o seu livro no capítulo 3, né, no grande hino de louvor e adoração ao Senhor, numa das passagens que talvez sejam as mais conhecidas do Antigo Testamento, né, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja alimento nos campos, ainda assim eu me exultarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha alegria. Então, irmãos, esse é o livro do profeta Abacuque. É um livro pequeno, né, de apenas 3 capítulos, porém com uma mensagem muito atual e relevante para os nossos dias. Porque Abacuque escreve esse livro num tempo de grande crise política, econômica, moral e teológica. E ele, então, abre o seu coração diante de Deus, buscando entender e querer respostas sobre isso. E muitas vezes, irmãos, nós também passamos por esse tipo de crise. Nós passamos pela crise de não termos as nossas orações respondidas, passamos pelas crises de quando Deus nos responde não é aquilo que nós queremos, passamos por crises políticas e o que Abacuque faz, no final, é confiar em Deus. E a minha intenção aqui, irmãos, nessa manhã, e se assim Deus permitir, em mensagens posteriores, é expor com os irmãos aqui cada parte desse livro. E a gente pode, então, dividi-los da seguinte forma. A primeira queixa do profeta, a primeira resposta do Senhor. Depois, a segunda queixa do profeta, a segunda resposta do Senhor. E, por fim, o capítulo 3, que é esse grande salmo, né, um grande hino de louvor e adoração ao Senhor. Então, nós vamos caminhando por parte. E Deus vai nos dando graça a entender a mensagem que Ele tem para nos passar. Então, hoje nós vamos ver aqui do capítulo 1, dos versos 1 ao 4. Então, acompanhe comigo aí a leitura da palavra do Senhor. Abacuque 1, versículo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Só esse primeiro versículo por enquanto. O texto começa dizendo assim, irmãos, advertência. E nesse sentido aqui, nesse caso, eu prefiro a tradução da NAA, que traz a palavra sentença. Que essa palavra, no original, no hebraico, ela vem da palavra massá, que é uma palavra que significa peso.
Então, aqui no caso seria uma sentença pesada. E, porém, irmãos, essa palavra massá, essa palavra hebraica, massá, ela tem tido ao longo dos anos dois tipos diferentes de tradução. Uma mais no sentido literal mesmo da palavra, que é esse peso. É algo realmente pesado, né, no sentido de ser difícil de se ouvir e principalmente difícil de ser anunciado. Era, como eu falei aqui, uma sentença pesada, porque não era algo que as pessoas gostariam de ouvir. Não era algo que, primeiro, era difícil de ouvir e, como eu falei, principalmente difícil de anunciar, porque não era algo que as pessoas param para ouvir, não era algo que as pessoas aplaudem, não era algo que iria agradar o ouvido do seu público, dos ouvintes. E um outro sentido, uma outra tradução, mais na literatura profética, que tem o sentido de oráculo ou proclamação. E nesse sentido, é como se fosse um peso que fosse colocado sobre a vida do profeta. Enquanto ele não proclamasse essa mensagem, enquanto ele não anunciasse, esse peso estaria sobre ele. Então ele carregaria esse peso no seu coração, na sua alma, ele não teria paz enquanto ele não transmitisse essa mensagem. O fato é, irmãos, que nós não iríamos querer estar aqui na pele de Abacuque, porque fácil é nós transmitirmos uma mensagem fácil, né? Uma mensagem agradável aos irmãos. Fácil é levar a alguma pessoa uma notícia boa, uma notícia que vai agradar a eles. Porém, difícil é levarmos uma notícia pesada, como a Bíblia diz aqui, usando também a tradução aqui da NVI, uma advertência pesada. Porque Abacuque, ele estava levando essa advertência tanto para o seu povo, a nação de Judá, pelos seus pecados cometidos, quanto para os caldeus. Porque ele também aqui no capítulo 2, Deus já anuncia a queda da Babilônia. Então ele estaria ali levando essa advertência, essa sentença pesada para os dois lados. Porém, irmãos, o versículo continua dizendo assim, advertência revelada. E isso era algo revelado do próprio Deus, era vindo diretamente do próprio Deus, não era algo criado ali da cabeça de Abacuque, não era algo que ele estava criando, planejando ali na hora, era algo revelado. Então, com isso, por mais que a mensagem seja difícil, seja pesada, ela tinha autoridade, ela tinha credibilidade, porque ela vinha do próprio Deus. E aqui, irmãos, eu fiquei pensando, enquanto eu estudava, que quando a gente se propõe a estudar a Bíblia e pregá-la de forma expositiva, não cabe achismos. Não cabe eu querer tirar ou colocar algo na mensagem como querendo tornar ela mais doce, mais palatável. Não cabe, irmãos, querer fazer o que eu penso, o que eu acho, o que vocês acham. Não importa isso, importa o que a Bíblia diz. E é verdade, irmãos, que a Bíblia está cheia de versículos que nos encorajam a buscar a Deus na certeza, na confiança de que Ele irá ouvir as nossas orações, de que Ele irá ouvir as nossas súplicas, que Ele irá nos atender, Ele irá nos livrar do mal, porque Ele é um Deus misericordioso. Porém, irmãos, a mesma Bíblia também nos mostra muitas vezes homens fiéis ao Senhor, homens tementes a Deus, que levam a Deus em oração as suas súplicas, os seus questionamentos, as suas lamentações, porém eles não são atendidos. Deus não responde às suas orações. E esse paradoxo, irmãos, é um mistério que não nos cabe entender. É um mistério que não nos é revelado. Pergunte para Jó. Jó passou o livro inteiro dele questionando a Deus, querendo entender o porquê que ele sofria, o porquê de todo aquele mal. E o que Deus vira para Jó e responde? Jó, quem é você? Quem é você, Jó, para que eu tenha que lhe dar alguma satisfação? E no capítulo 42 de Jó, diz que Deus, ele dá a Jó novamente, faz Jó ser próspero novamente. E ele dá a Jó em dobro tudo aquilo que ele tinha. Porém, em momento nenhum, Deus fala o porquê do sofrimento de Jó. Em momento nenhum, Deus explica para Jó o porquê que ele sofreu. E o problema, irmãos, que na tentativa de solucionar esse problema, na tentativa de dar uma resposta a essa questão do mal, muitas pessoas acabam caindo no erro da teologia relacional,
ou do teísmo aberto, né, que dizem que Deus não se envolve com o mal, que Deus ele é amor, que Deus ele é justiça e que nada ele tem a ver com o mal, que todo o mal é gerado pela consequência das más escolhas dos homens. E eu estava vendo uma notícia hoje de manhã falando que os cientistas, né, os virologistas estão atribuindo o Covid-19, né, que foi criado em laboratório, que os médicos, os cientistas chineses criaram o Covid-19 no laboratório. Eu não duvido disso, né, a maldade do homem chega a ponto disso. Porém, esses adeptos da teologia relacional, do teísmo aberto, eles acabam dizendo, está vendo? Deus nada tem a ver com isso. Deus, ele não se envolve com o mal, tudo é fruto da consequência do homem. Porém, irmãos, o que eles não entendem é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus ele já decretou todas as coisas, e essas coisas vão acontecer mediante as consequências do que os homens fazem. Então, tudo o que Deus decretou, o meio pelo qual elas vão acontecer, está envolvido a responsabilidade dos homens. Mas isso não quer dizer que Deus está alheio à vontade do homem. Isso não quer dizer que, pelo que eu faço, vai gerar um mal e Deus ele simplesmente foi pego de surpresa ali. Porque aqui, irmãos, a Bíblia nos deixa bem claro que é o próprio Deus que revela, é o próprio Deus que traz o mal, que traz os babilônios sobre a nação de Judá. E com isso, irmãos, não cabe a nós querermos modificarmos essa mensagem. Não cabe a nós querermos, como eu falei, tentar dar um jeitinho para que a mensagem seja mais agradável. Nós não somos os responsáveis, nós não somos o dono da mensagem. Nós somos apenas o mensageiro. Nós somos apenas aquele em que Deus usa para levar a sua mensagem. E por mais que ela seja difícil, irmãos, é a mensagem de Deus e nós temos que nos submeter a ela e simplesmente expor. E o texto continua, irmãos. Advertência revelada ao profeta Abacuque, ainda no versículo 1, né? E como eu falei, irmãos, na introdução, nós não temos muita informação a respeito da pessoa do profeta Abacuque. Nós não encontramos na Bíblia quem foram seus pais, de onde ele veio, né, qual era a sua tribo, se ele teve descendentes. O que nós sabemos, o que nós encontramos na Bíblia, os únicos 2 versículos que nós encontramos na Bíblia que contém o seu nome, está justamente no seu próprio livro. E já se refere a ele como profeta Abacuque, tanto aqui no versículo 1 do capítulo 1, como também no versículo 1 do capítulo 3, oração do profeta Abacuque. E com isso, irmãos, muitos teólogos e estudiosos acreditam que Abacuque ele já era um profeta muito conhecido e respeitado na nação de Israel, na nação de Judá. Porque isso era muito comum, sempre houve muitos profetas na nação de Israel. E diferente do que muitos pensam, né, profeta não é aquele que chega e adivinha o futuro, ou que fala algo do seu passado que só você sabia. O profeta era um mensageiro, ele era um pregador. O profeta era alguém que Deus levantava com o propósito de, quando o seu povo, né, guiado por líderes maus que faziam com que o povo desviasse da aliança com Deus, Deus levantava então esse profeta com o sentido de fazer com que esse povo voltasse à presença do Senhor. E muitas vezes, sim, ele revelava o futuro, revelava o que iria acontecer, porém nem era sempre essa a mensagem. A ideia era fazer com que a mensagem, a palavra de Deus fosse pregada e o povo voltasse à presença do Senhor. O problema é que muitos profetas, eles haviam se vendido, eles haviam se corrompido para ganhar ganhos desonestos, e com isso eles levavam mensagens a esses reis apenas que fossem agradar aqueles reis, porque eles haviam se vendido pelo sistema. Mas Abacuque não, irmãos. Abacuque, ele não se dobrou diante desse sistema. Ele, como nós vimos aqui, a mensagem que ele trazia era uma mensagem difícil de se ouvir, difícil de transmitir, que com certeza não iria agradar aqueles reis. E existe uma possibilidade que muitos acreditam, que Abacuque ele era levita, que ele trabalhava, né, ele servia como levita no templo do Senhor. E existe um livro apócrifo chamado Bel e o Dragão, que diz que um anjo
apareceu para Abacuque, quando ele estava ali servindo ao Senhor no templo, e mandou com que ele fosse à Babilônia alimentar Daniel. Porque assim, a tomada de Jerusalém pelos babilônios, ela se deu em 3 grandes partes. Então, numa dessas partes, numa dessas levas, a Babilônia foi tomando aos poucos Jerusalém, e aqueles que não foram mortos à espada, eles foram levados como prisioneiro ao cativeiro babilônio. E numa dessas levas foi que Daniel foi levado como prisioneiro à Babilônia. Então, o anjo chega para Abacuque e manda com que ele fosse à Babilônia alimentar Daniel. Porém, Abacuque responde para o anjo que ele não sabia onde era a Babilônia e muito menos onde ficava a entrada da cova dos leões. Então, esse livro diz que o anjo pega Abacuque pelos cabelos, o transporta até a entrada da porta da cova dos leões e ele alimenta Daniel. Porém, irmãos, como eu falei, isso é um livro apócrifo. Não é um livro muito crível, não podemos basear a nossa doutrina, a nossa confiança nisso. Porém, isso nos ajuda a entender um pouco dessa sensibilidade de Abacuque. Porque, diante de toda essa situação, enquanto todo o povo, todos os outros profetas viviam aparentemente nem aí para o que estava acontecendo, Abacuque ele estava sensível ao que o povo estava vivendo, à depravação moral, teológica do povo. E Abacuque, por outro lado, diferente dos outros profetas, ele se abraça com Deus, enquanto todo mundo estava em um declínio espiritual, Abacuque ele se abraça com Deus, fazendo aqui uma referência do que significa o seu nome, que é abraço. Então ele diante de toda essa situação, ele se abraça com Deus, ele abraça a causa do povo e leva diante de Deus as suas súplicas, as suas queixas, as suas lamentações. Então vamos continuar no texto, acompanhe comigo agora a leitura aí dos versículos 2 ao 4. E diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Irmãos, quando nós assistimos algum filme nacional que tenta retratar algo que acontece na realidade, como os filmes Tropa de Elite, Cidade de Deus, filme da Polícia Federal, nós vemos no início do filme, em letras miúdas, escrito assim: qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Aqui, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Porque parece que Abacuque não está longe de nós. Abacuque parece que ele está descrevendo os nossos dias. Violência, injustiça, maldade, destruição, perversão e por aí vai. Parece que Abacuque acabou de assistir o jornal. Parece que Abacuque acabou de ver os noticiários e ele está descrevendo isso como se fossem os nossos dias de hoje. Lá em Belo Horizonte tem um jornal de circulação diária, impresso, que chama Super Notícia. Custa 50 centavos. E a gente brinca que se você pegar e torcer esse jornal, sai sangue de tanta notícia ruim que tem ali. E era assim, aqui o que Abacuque está descrevendo do seu povo, da sua nação, do que eles estavam vivendo ali naquele dia. E a descrição que Abacuque está fazendo aqui, irmãos, não é uma descrição dos povos vizinhos, dos povos pagãos, é uma descrição do seu próprio povo, a nação de Judá, a nação do pacto, a nação da aliança, a nação com a qual Deus firmou a sua aliança. Então, Abacuque ele começa a entrar aqui nessa crise política, moral, teológica, econômica, e eu gostaria de ver um pouquinho desses pontos aqui com os irmãos agora. Porque para a gente entender isso, então a gente precisa voltar um pouquinho para a história e entender qual era a situação política e econômica de Jerusalém.
Então, desde a morte de Salomão, que foi quando a nação de Israel se dividiu em duas, né, ficando conhecida como a nação do norte, e o reino do norte, né, a nação de Israel, e o reino do sul, que era a nação de Judá. Desde dessa divisão, a Bíblia diz que o reino do sul, o reino de Judá, ele sempre andou em altos e baixos na presença de Deus, como uma roda gigante, ora em cima, ora embaixo. E isso se dava de acordo com o rei que assumia o trono. Se subisse no poder um rei justo, um rei que temesse ao Senhor, então o povo prosperava, o povo andava nos caminhos do Senhor. Mas se subisse ao trono um rei que não temesse ao Senhor, o rei ímpio, diz a palavra que também o povo de Deus se desviava dessa aliança com Deus, o povo caminhava a passos largos para fora da presença do Senhor. E por conta do terrível reinado de Manassés, que fez tudo aquilo que o Senhor reprova, ele chegou a ponto de queimar os seus próprios filhos como oferta, né, e sacrifício a outros deuses. Ele levantou altares de adoração a Baal, praticou idolatria, praticou feitiçaria, adivinhações, e ele desencaminhou por completo a nação de Judá. E por conta de ele não haver se arrependido dos seus pecados, então Deus se ira contra ele e anuncia ali o seu juízo. Passado mais algum tempo, agora sobe no trono o rei Josias. E esse sim foi um rei que reinou com justiça em Judá. Ele era um rei temente ao Senhor. Ele era um rei que andava nos caminhos do Senhor. E Josias fez grandes reformas na nação de Judá. Ele tirou todos os postes de adoração a outros ídolos, tirou o culto e adoração a Baal e restabeleceu em Judá o culto único ao Senhor. E com isso o povo voltou a andar nos caminhos do Senhor. Porém, parece que essas reformas não foram profundas o bastante, porque logo que Josias morre, sobe ao trono um novo rei, um rei ímpio, e o povo começa a andar e se declinar fora dos caminhos do Senhor. E isso acontece até o reinado de Joaquim, que é o rei que domina, que está reinando em Judá, aqui na época de Abacuque. E todos esses registros, irmãos, dos reis de Israel e de Judá estão lá nos livros de 1 Reis, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Né? É muito interessante, se você não leu, se você não conhece, leia esses livros. E o rei Joaquim, que era esse rei que estava reinando na época de Abacuque, ele foi um rei ímpio e fez tudo o que o Senhor reprova. Por isso, então, maldade, injustiça, violência estavam presentes em Jerusalém. E essa situação, e se a situação, irmãos, política dentro de Jerusalém, dentro dos muros, né, de Judá, estavam difíceis, estava uma situação caótica, a situação para além dos muros de Jerusalém eram piores ainda. Porque os assírios eram o povo que era a nação, né, que tinha a grande potência mundial, que ela era que dominava todos os povos. E foram justamente os assírios que levaram o povo de Israel, a nação do norte, cativa. Porém, né, por volta dos anos de 612, surgem os babilônios. E os babilônios, então, com um grande exército, um exército poderosíssimo, eles derrotam a Assíria e eles tomam a cidade de Nínive. E uma outra potência, uma outra grande potência que havia naquela época era os egípcios, governado pelo faraó Neco. E eles também foram derrotados pelos babilônios. Numa grande batalha, né, que também está descrita aqui na Bíblia, a Batalha de Carquemes. Então, pensem, irmãos, de 3 grandes potências mundiais, resta apenas uma agora, os babilônios. E eram justamente os babilônios que estavam vindo para Jerusalém, que estavam avançando, marchando contra Jerusalém, a fim de tomar aquela cidade. E como eu falei, essa vinda dos babilônios a Jerusalém foram por partes. E aos poucos, eles foram cercando os muros de Jerusalém, eles foram tomando e cercando aquela cidade e acabando com a economia, com a agricultura, com o comércio, com tudo em volta daquela cidade. Jeremias, que foi um profeta contemporâneo de Abacuque,
ele diz que tamanha era a fome dentro dos muros de Jerusalém, que as mulheres, elas chegaram a ponto de cozinhar os seus próprios filhos para que servissem de alimento. Jeremias também diz que mais felizes foram os que morreram ao fio da espada do que aqueles que morreram de fome dentro de Jerusalém. Então Abacuque, contemplando toda essa situação que o povo vivia ali em Jerusalém, ele então entra nessa crise, uma crise moral e teológica. Olha o versículo 2 aí que diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência sem que traga salvação? A ideia que dá aqui, irmãos, é que Abacuque já vinha pedindo a Deus há muito tempo. Ele já vinha clamando, pedindo: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei a ti? Até quando eu gritarei violência? E o que Abacuque recebe do Senhor é o silêncio. O silêncio de Deus, ele estava indignado, como Deus estava aparentemente inativo a todo esse questionamento que ele fazia, com essa demora do Senhor em combater o mal. E com tudo isso, ele só continuava a receber o silêncio de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós também passamos por esse tipo de crise? Quantas vezes nós levamos ao Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, e o que nós recebemos de volta é apenas o silêncio de Deus. E quão perturbador é o silêncio de Deus, não é verdade, irmãos? Porque nós vemos aqui Abacuque gritando, ele diz assim: até quando gritarei? Uma pessoa que está gritando é uma pessoa que está desesperada, é uma pessoa que está querendo chamar a atenção para a sua situação, porque ela é urgente. E ele está desesperado: até quando gritarei? E muitas vezes, sim, irmãos, o silêncio de Deus também nos leva ao desespero. O versículo 3 continua dizendo assim: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Aqui, irmãos, é como se Abacuque estivesse dizendo assim: Senhor, já que o Senhor não vai me ouvir, já que o Senhor não vai responder às minhas orações, já que o Senhor não vai fazer nada, então por que me fazes contemplar tudo isso? Então por que me fazes contemplar a injustiça e a maldade? Por que não me deixas indiferente a tudo isso, como vivem os outros profetas? Por que o Senhor me faz estar sensível a tudo isso, a todo esse sofrimento do meu povo? Porque essa, irmãos, é a atitude do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele se compadece das lutas, do sofrimento do seu povo. E note, irmãos, que a crise de Abacuque aqui é uma crise com a moral e com a ética. Porque ele não consegue conciliar a sua teologia, o seu entendimento de Deus, com esse crescimento da maldade e da injustiça no meio do povo. E ele não entende, irmãos, porque como simplesmente Deus não vem e destrói o mal. Ele não entende porque simplesmente Deus não vem e acaba com toda a injustiça. Ele não entende, irmãos, como que os corruptos constroem os seus planos e são bem-sucedidos, enquanto os pobres e os justos são oprimidos e morrem de fome. E essa também, irmãos, tem sido uma grande crise de toda a humanidade. Quantas vezes, irmãos, nós também passamos por esse tipo de questionamento, querendo entender o porquê do mal, o porquê que às vezes parece que o mal sempre triunfa, o porquê que parece que o mal sempre vale a pena. Às vezes a gente chega a pensar que o crime compensa. E essa também foi o questionamento de Asaf ao compor, ao escrever o Salmo 73. Ali no Salmo, Asaf, o salmista, ele chega a dizer que foi inútil manter o coração puro e as mãos longe da maldade, as mãos inocentes. Asaf chega a dizer que ele tinha inveja dos ímpios, porque os ímpios prosperavam em tudo o que faziam. Os ímpios não sofriam, os ímpios não tinham nenhum problema. E ele chega a dizer que ele invejava os ímpios. Até então que ele entra na casa do Senhor, ele entra no templo do Senhor e ele entende então qual era o caminho dos ímpios, qual era o fim dos ímpios. Então com isso ele se apega ao Senhor. Depois vocês leiam o Salmo 73. Mas essa é uma crise que todos nós passamos, irmãos. Se nós não passamos, certamente ainda iremos passar. E Abacuque, então, ele termina aqui esse primeiro questionamento, essa primeira lamentação, no versículo 4. Porque
E ele diz assim, né, versículo 4, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Irmãos, quando eu falei que qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, é porque parece que Abacuque não está descrevendo a nação de Judá. Parece que Abacuque está descrevendo a nossa nação, a nação brasileira, está descrevendo os nossos dias. O Brasil, irmãos, em pleno século XXI, mais de 2.600 anos e as palavras de Abacuque nunca foram tão atuais. Num dos filmes que eu falei, né, o filme Polícia Federal, A Justiça é para Todos, não sei se os irmãos já viram, tem uma determinada cena em que, enquanto ali os corruptos que foram pegos ali no esquema da Lava Jato, eles estavam presos e esperando com que o seu caso fosse julgado para ver qual seria a sua sentença, o caso deles é levado para o STF. E o STF, né, é o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça. E ao saberem disso, ao saberem que o seu caso foi levado para o Supremo Tribunal de Justiça, eles começam a gritar dentro da cadeia, se alegrando, eufóricos, foi para o Supremo, foi para o Supremo. Porque eles sabiam que ali, os juízes, aquelas pessoas que eram os juízes supremos, para poder fazer com que a lei se cumprisse, eles também faziam parte do esquema. E assim, a justiça era pervertida. A lei se enfraquece, a justiça era pervertida. E Abacuque está dizendo aqui, irmãos, por isso, por conta de tudo que ele falou, por causa da maldade, da injustiça, da opressão, da violência, por conta de tudo isso, a lei se enfraquece. E a lei que Abacuque está dizendo aqui é a Torá. E, em primeiro lugar, irmãos, essa Torá, essa lei, ela é a revelação, né, da vontade de Deus. Ela é aquilo que Deus determinou para o seu povo. Porém, essa lei, essa Torá, ela também indicava os caminhos pelo qual o povo deveria andar dentro da nação de Judá. Então, irmãos, a lei que deveria ser a regra principal para mantê-los em ordem, para mantê-los sob controle, ela já não estava mais funcionando. Então é como se Abacuque estivesse dizendo assim, olha, a lei, a Bíblia, ela já não serve, ela já não presta para mais nada, porque as pessoas já não estão nem aí para ela. Aquilo que devia regulamentar a nossa vida, as pessoas simplesmente deixaram de lado, então a lei se enfraquece, a lei não serve para mais nada. E o resultado disso é a injustiça. O resultado disso é a opressão dos ímpios, é a opressão dos poderosos sobre os pobres, sobre os justos, é a perversão da distorção de princípios morais. E como isso está presente nos nossos dias de hoje, não é verdade, irmãos? Nós vemos aí mudanças de valores, princípios distorcidos. Aquilo que era certo, hoje se tornou errado. E aquilo que era errado, hoje é o certo. E lembre-se, irmãos, Abacuque está descrevendo o seu próprio povo. Quando ele fala aqui, né, no final do versículo 4, os ímpios prejudicam os justos. Os ímpios aqui não são os ímpios babilônios, são os ímpios dentro da nação de Judá. São os ímpios dentro da nação pela qual Deus separou dentre todas as nações para que servisse de exemplo, para que servisse como modelo, porque ela era a nação do pacto, da aliança que Deus firmou. E a exemplo disso, nos nossos dias de hoje, irmãos, a igreja, que deveria ser aquela que zela pela verdade, que zela pelos princípios morais e bíblicos, hoje, e que condena o pecado e que aponta, né, o caminho para a salvação, que é Cristo, hoje em dia nós vemos a igreja se amoldando aos padrões do mundo, a fim de querer tornar a mensagem mais doce, mais agradável, a fim de querer alcançar mais seguidores. E com isso, irmãos, a palavra, a lei, ela é totalmente pervertida e distorcida daquilo, do propósito pela qual ela foi designada. E para concluir aqui, irmãos, eu gostaria de fazer algumas breves aplicações, bem rápidas. Abacuque nos mostra que mesmo grandes homens de Deus, assim como ele era, passa por crises. Grandes homens de Deus, tementes ao Senhor, também passam por crises.
mas que, acima de tudo, o verdadeiro cristão, ele leva as suas orações em súplicas a Deus. Ele leva a Deus as suas lamentações, os seus questionamentos em oração a Deus. Em segundo lugar, irmãos, o verdadeiro cristão, ele deve orar intercedendo pelo seu povo. Se hoje você é um cristão, em pleno ano de 2020, seja em qualquer lugar do mundo, e você está indiferente, você não está nem aí para o que está acontecendo ao mundo, principalmente devido à pandemia do Covid-19, se você está indiferente a tudo isso, irmãos, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever a sua cosmovisão. Porque o que nós devemos, irmãos, e podemos fazer é orar para que Deus nos livre dessa pandemia. Orar pedindo para que Deus nos livre dos efeitos que essa pandemia pode causar na política, e tem causado já, na política, na economia, na saúde. Nós temos que orar clamando ao Senhor que nos livre disso e saber que Deus é um Deus misericordioso, que pela tua graça e seu infinito amor, Ele pode nos ouvir. Ele pode ouvir as nossas orações. Mas nós também devemos saber, irmãos, que Deus, Ele pode deixar com que isso se agrave. Ele pode deixar com que nós continuemos passando por isso. E que pior, que isso venha a se agravar ainda mais. A questão é, nós continuaremos firmes no Senhor? Continuaremos firmes, mesmo sabendo que Deus não vai nos atender? Esse é o grande questionamento, irmãos, e isso que nos leva ao terceiro ponto aqui da nossa aplicação. Abacuque, ele viveu em tempos de grande crise política, econômica, e a minha oração nessa manhã é que, em meio a toda essa crise política e econômica que estamos vivendo, nós possamos estar confiantes em Deus, confiantes de que Deus, Ele é soberano sobre tudo, de que Deus está no controle de todas as coisas. E eu peço a Deus que Ele nos ajude a não entrarmos numa crise moral e teológica, a ponto de não confiarmos na soberania de Deus, a ponto de nos desesperarmos, mas que, assim como Abacuque, que nós possamos passar da dúvida para a fé, da desconfiança para o descanso, das lamentações ao grande hino de louvor e adoração ao Deus que é soberano. Gostaria de orar com os irmãos. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer a Ti, Senhor, que durante mais de 2.600 anos em que Abacuque trouxe essas palavras ao seu povo, quão atual essas palavras se fazem a nós, Senhor. Ó Pai, vivemos em tempos de crise, em tempos difíceis, em tempo em que uma pandemia assola o mundo, mas nós sabemos, Senhor, que tudo isso vem de Ti, isso é obra de Tuas mãos, porque nada foge do Teu controle. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos mantenha firmes no Senhor, na fé, resilientes a Ti, Senhor, e que não nos deixe desviar, não nos deixe duvidar, não nos deixe entrar numa crise em que colocamos o Senhor em questionamento, em que passamos a duvidar. Nos ajude, Senhor, porque talvez a tendência dos nossos corações é seguir por esse caminho. Mas nos ajude, Senhor, a entender que o Senhor é Deus soberano e que por mais que a gente não consiga entender tudo isso, o que nós devemos fazer é viver pela fé, assim como o Senhor falou ao Teu profeta Abacuque. E que assim como Abacuque também possamos viver confiantes, que ainda que tudo vá de acordo com aquilo que eu não queira, que tudo vá de mal a pior, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei porque eu sei que o Senhor é o Deus soberano e que está no controle de todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a vivermos aqui nesse tempo, olhando para as dificuldades do nosso povo, da nossa nação, orando e intercedendo, ó Pai, pelas aquelas pessoas que estão sofrendo por esta pandemia, que perderam seus empregos, que tiveram que fechar os seus negócios, que tiveram familiares que morreram por causa dessa doença, ou que estão hoje infectadas e estão sofrendo com isso.
Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, tem misericórdia. Nós clamamos a Ti pedindo, ó Deus, a Tua salvação, a Tua graça sobre nossas vidas, nos ajudando, ó Deus, a nos mantermos firmes e fiéis no Senhor. Eu quero louvar o Senhor juntamente aqui com os meus irmãos, agradecendo e confiando, mais uma vez, ó Deus, confiando que o Senhor é o Deus soberano, que está sobre todas as coisas, governando com poder. Eu te louvo por esta mensagem e que isso sirva, Deus, primeiramente com o propósito de glorificar o Senhor, de exaltar o Deus que é Deus sobre todas as nações, sobre todos os povos, o Deus que é soberano. E que essa mensagem possa trazer, ó Deus, um conforto aos nossos corações nesse tempo difícil, de crise, e que possa trazer um encorajamento a nós, Senhor, para vivermos confiantes em Ti, na Tua palavra, no Teu poder. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.